Olá, eu sou Diogo Michel, da Universidade Federal de Alagoas, Campos do Sertão. Faço engenharia civil, estou no segundo período e dentro da disciplina Ética e Exercício Profissional eu vou falar um pouco sobre o Código de Ética do Profissional Engenheiro. Bem, minha introdução, vou falar uma breve história do Código de Ética Profissional, falando primeiro sobre o CREA. Bem, graças ao trabalho de um grande número de lideranças profissionais, em 1933, através do Decreto Federal 23.569, foi criado e organizado o Sistema Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, o CONFEA, instalando-se imediatamente o Conselho Federal e 8 conselhos regionais, o CREA. 13 anos depois, sensível às legítimas demandas da organização profissional, foi baixado o Decreto de Lei número 8.420/46, que concedeu maior autonomia e capacidade de dirimir dúvidas e preencher omissões na regulamentação. Exercitando essa autonomia, em 1957, através da Resolução número 114, o Conselho Federal aprovou o primeiro Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agrimensura. Por determinação expressa da Lei 5.194/66, embora com quase 5 anos de atraso, em 30 de setembro de 1971, o plenário do Conselho Federal adota, por meio da Resolução 205/71, o Código de Ética Profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, proposto pelas entidades das classes. Mesmo após o início da vigência dessa resolução, por muito tempo ainda permaneceram imobilizados os processos e impunes os transgressores. Eis que os conselhos regionais e federal continuavam carecendo de normas orientadoras dos procedimentos necessários para a correta condução legal e administrativa dos processos de infração a esse código. Efetivamente, assim como o Código Penal possui o seu Código de Processo Penal, o Código Civil o seu Código de Processo Civil, assim também o Código da Ética Profissional estava a exigir o seu Código de Processo da Ética Profissional. O que é que isso quer dizer? Bem, foi criado o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Entretanto, faltava um pouco mais de rigor para punir aqueles que vinham de encontro à lei, aqueles que saíam disso. E assim como todas as leis têm um modo de código de processo, o Código de Ética Civil também precisava do seu. Bem, continuando. Então, somente em 6 de outubro de 1995, o Conselho Federal baixou, somente em 6 de outubro de 1995, após 14 anos a adoção do Código de Ética Profissional, à vista da sistematização de todas as contribuições e das discussões que sobre elas se feriram, é que o Conselho Federal baixou a Resolução número 401, que teve por ementa o Manual de Procedimentos para a Condução de Processos de Infração ao Código de Ética. Depois de anos de mudanças políticas, sociais e econômicas ocorridas no mundo e no Brasil, consequentemente também nas áreas profissionais integradas ao sistema CONFEA-CREA, houve muita pressão no sentido de rediscussão de paradigmas, políticas, concepções, organizações e também dos fundamentos da ética. Bem, depois de intensos esforços, reuniões da COPES, que era a Comissão Permanente de Estudo do Código de Ética,
algo especialmente criado para isso. Além disso, pesquisas realizadas junto às comissões de ética dos CREAs, seminários nacionais. Então, em novembro de 2002, foi aprovado por unanimidade o texto do novo Código de Ética, agora denominado de Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Entretanto, ainda hoje, a discussão não acabou. E é essa discussão constante que cria o aperfeiçoamento da árvore normativa do sistema CONFREA-CREA, que não é responsabilidade apenas daqueles que coordenam os conselhos, mas é uma mão dupla, que necessita da participação dos profissionais e sindicatos, a fim de sempre melhorar os procedimentos já existentes. Eu quis começar com um pouco de introdução, com essa história, porque para mim é fundamental você estar inserido na história para você entender todo o contexto. Mas agora vamos para o principal. Vamos para os objetivos. Bem, o Código de Ética Profissional foi criado principalmente para guiar os profissionais ligados ao sistema CREA-CONFREA dentro das variadas áreas filiadas segundo fundamentos éticos, a fim de que estes profissionais ajam com condutas honestas e boas práticas. Vale ressaltar que, assim como um município pode fazer leis próprias, desde que estas não vão de contra as leis já estabelecidas pelo seu Estado ou União, também as modalidades e especializações de cada profissão podem estabelecer seus próprios preceitos, entretanto, desde que estes sejam condizentes com suas especialidades, desde que estes não vão de encontro aos pré-estabelecidos pelo CREA-CONFREA. Bem, o código começa falando, depois de toda essa introdução, da identidade das profissões e dos profissionais. Esse tópico do Código de Ética Profissional caracteriza as profissões e os profissionais. Estes, segundo o Código, é quem detém o saber especializado de suas profissões, sendo estas características do perfil do próprio profissional que a faz. E o objetivo, tanto dos profissionais quanto de sua profissão, é o seu próprio bem e o bem de toda a sociedade, a fim de torná-lo realizado como um indivíduo e um todo, em todos os níveis sociais por este preenchido. Esse primeiro tópico, como já falei, tenta falar mais, situar o profissional dentro da sua profissão, para ele entender o que ele está fazendo ali, quais as afinidades. Bem, princípios éticos. Aqui caracteriza-se a prática da profissão fundamentada nos seguintes princípios éticos, os quais devem ser observados pelos profissionais. O objetivo da profissão é a apresentação do ambiente e cultura humana, a preservação do ambiente e cultura humana e o seu desenvolvimento. O tópico também fala da natureza. Então, a profissão deve estar a serviço da melhoria da qualidade de vida humana e provém do conjunto dos conhecimentos técnicos e científicos adquiridos pelo ser humano. Quanto à honradez, segundo o Código, a profissão é um título de honra, por isso deve ser tratada de maneira honesta, digna e cidadã. Quanto à eficácia, eticamente, o profissional deve primar pela qualidade de seus serviços e projetos,
visando sempre a segurança. Ele é o responsável pelo cumprimento de seu papel e deve realizá-lo da melhor maneira possível. Quanto ao relacionamento do profissional com as demais pessoas dentro e fora do mercado de trabalho, é fundamental para um profissional um relacionamento digno, respeitoso e justo para com as outras pessoas que o cercam em sua profissão, tratando igualmente os outros profissionais e tendo lealdade na competição. Quanto à liberdade, a profissão é um ato livre àqueles qualificados, e a segurança é uma prática de interesse coletivo. Bem, aí está os tópicos que eu falei: o objetivo da profissão, a natureza, a honradez, a eficácia, o relacionamento profissional, a intervenção profissional sobre o meio e a liberdade e segurança dos profissionais. Esse tópico, como eu acabei de dizer, ele tenta situar o profissional dentro da sua profissão, da sua natureza, aquilo que ele vai fazer. Agora vou falar um pouco dos deveres. Bem, o código cita muitos deveres, pois é uma coisa muito importante, tanto em qualquer nível da sociedade, em qualquer profissão. Nós temos nossos direitos e deveres como um profissional, como um marido, como um estudante. Nós sempre o temos, e essa é uma parte fundamental do código. Deveres. A seguir estão dispostos os deveres dos quais os profissionais são submetidos. Bem, como ser humano e seus valores. O profissional, segundo o código, deve oferecer e compartilhar seus conhecimentos a fim de melhorar a sociedade, harmonizando seus interesses pessoais com os objetivos. Olha, não adianta você se formar, você ser o engenheiro, ser o tampa, ser o melhor da universidade, se você pega seu conhecimento e guarda só para você. É dever seu ter seu conhecimento e compartilhar com a humanidade, com a sociedade, a fim de gerar uma sociedade mais justa, igualitária e melhorá-la como um todo. Bem, deveres ante a profissão. Um bom profissional deve se dedicar à sua profissão e a tudo inerente a esta, desenvolvendo sua cultura, empenhando-se junto aos organismos profissionais em busca da consolidação da cidadania e solidariedade profissional, junto com os deveres éticos. Outra coisa, não adianta o profissional ser o melhor e ser individualista, pois no mercado de trabalho nós precisamos um do outro. Ninguém hoje em dia, o mercado de trabalho está muito dinâmico. O engenheiro civil trabalha com o de produção, com o elétrico, com o de segurança. E então, como profissionais, nós temos que entender isso e seguir. Terceiro, nas relações com clientes, empregados e colaboradores. Esse é um dos tópicos mais complexos quanto aos deveres. O profissional deve tratar os outros justamente, baseando-se no princípio de equidade. Ser sigiloso quanto ao seu exercício profissional, quando isto é vontade de seu cliente ou empregador. Ser objetivo e preciso
ao anunciar seus serviços, atuando com imparcialidade e impessoalidade, considerando o direito de escolha do cliente, oferecendo-lhe quantas possibilidades for possível. Alertar sobre riscos e responsabilidades provenientes de sua possível ausência técnica e adequar as técnicas às necessidades dos clientes. Bem, o profissional, antes de tudo, eu acho, deve ser compromissado com seus clientes. Tem profissionais que estão no mercado e não são profissionais, não compartilham o seu conhecimento com seus clientes, não dão todas as possibilidades de uma execução de serviço, isso visando o seu bem próprio. Continuando nos deveres, temos os deveres nas relações com os demais funcionários. O profissional deve atuar com lealdade no mercado de trabalho, estar sempre por dentro das normas e defender os direitos de sua profissão. É meio claro que fica fácil de ver que a gente, como profissional, temos que defender nossa profissão. Lá na frente, no veto, as coisas que são vetadas eu vou explicar um pouco. Também no final, nas vantagens para a engenharia do código de ética, como você ser profissional nas suas relações com os demais funcionários, com os demais parceiros de profissão, influenciam na sua carreira e na sua profissão. O último dos deveres, resumindo aqui rapidinho, é ante ao meio. É dever orientar o serviço profissional baseando num desenvolvimento sustentável, buscando em cada empreendimento feito minimizar os impactos ambientais. Hoje em dia isso está muito em pauta, o problema ambiental, todas as mudanças, os problemas que estamos tendo aí ambientais, e o engenheiro profissional tem que estar a par e estar dentro, estar atualizado, fazer todas as suas obras, todos os seus empreendimentos dentro dos conceitos de sustentabilidade, buscando um meio sustentável, harmônico, a fim de melhorar tanto seu habitat quanto sua sociedade. Agora vamos falar das condutas vetadas. Bem, condutas vetadas diferenciam um pouco dos deveres. Os deveres são aquilo que nós, como profissionais, devemos fazer, e as condutas vetadas são o que nós somos proibidos. Primeiro, como ser humano e valores. Ao profissional fica vetado descumprir os deveres do ofício, usar o cargo profissional de forma abusiva para fins de interesse próprio. Esse é algo muito forte. Bem, tem vários casos em outras profissões de nepotismo, onde pessoas se usam de seus cargos, muitas vezes cargos públicos, usam-se de suas profissões para obter vantagens para si próprios, e isso, tanto na engenharia quanto em várias outras profissões, é algo extremamente vetado, é algo extremamente banido, que deve ser bem ante a profissão. O que é vetado? Aceitar qualquer forma de tarefa se não estiver qualificado para tal como se utilizar do direito profissional com exclusividade e ocultar alguma transgressão à ética profissional, é algo vetado. Como eu já falei, nós temos que ter compromissos com a nossa profissão. Aceitar uma forma
de trabalho sem estar qualificado é algo totalmente vetado. Além de você estar colocando em risco tanto você quanto as pessoas que lhe cercam, você está tomando o emprego de um profissional especializado na área que estudou. Por mais que no Brasil tenha aquela coisa de jeitinho brasileiro e gambiarra de dar um jeito, na profissão como profissional é extremamente vetado você fazer uma coisa sem estar devidamente capacitado para ela. Bem, nas relações com clientes, empregadores e colaboradores, formular propostas de salários mais baixas que o estabelecido legalmente ou propostas com preço de serviços abusivos, enganar para obter vantagens indevidas ou impedir acesso de terceiro a promoções ou desenvolvimento profissional, descuidar com a segurança e saúde no trabalho, ou impor ritmo de trabalho excessivo, ou exceder pressão psicológica, são todos atos vetados ao profissional dentro de suas relações com terceiros. Está tudo dentro de uma linha de pensamento. Nós temos que seguir isso, não podemos, como profissionais, obter vantagens indevidas, impedir os outros de ter vantagens devido a coisas nossas apenas. Quarto, nas relações com demais funcionários, o profissional não deve intervir no trabalho de outro sem autorização, a não ser que em exercício legal. É algo extremamente errado, antiético, vetado. Um profissional, um companheiro seu está numa obra, num serviço, e você chegar e, como diz normalmente, se intrometer, querer mexer sem saber, pode ser até arriscado para a segurança. Além disso, é também totalmente vetado agir preconceituosamente ou discriminatoriamente para com outro profissional ou profissão. Tanto dentro da profissão quanto fora, agir discriminantemente é algo totalmente inaceitável, crime, antiético e penal. Por último, as condutas vetadas ante o meio. Agir de má fé, dando orientação ou qualquer ato profissional errado que cause algum dano natural, humano ou patrimonial, também é vetado. É meio lógico isso, mas acontece também de vez em quando por algum motivo pessoal ou por querer vantagem, um profissional dar um conselho errado a outro, e isso pode gerar, como estou dizendo aqui, efeitos negativos tanto para a natureza, quanto para a sociedade, quanto para o próprio profissional, e isso é uma conduta vetada. Agora vamos falar dos direitos do profissional. São divididos em duas partes: os direitos coletivos, como os sindicatos, e os direitos individuais do profissional. Bem, segundo o Código de Ética Profissional, são reconhecidos os direitos coletivos. Por exemplo, poder associar profissionalmente, associar-se profissionalmente, ou seja, entrar em sindicatos, fazer associações de engenheiros, também executar sua profissão, normalmente sem ninguém pode impedir disso, ter reconhecimento legal e representação constitucional. Quando você se filia
a uma classe, a um sindicato, você tem o direito de ter essa representação legal. Individualmente, o profissional tem direito a escolher sua especialização, tem liberdade de escolha de modos de expressão, uso do seu título profissional, justa remuneração e tem o direito de ter um meio de trabalho digno e eficaz. Livre-arbítrio para recusar um trabalho ou interrompê-lo devido aos seus próprios conceitos, proteção de sua propriedade intelectual, competição honesta e propriedade de seu acervo técnico profissional. Esses são os direitos dos profissionais. Coisas simples como ter direito à sua propriedade intelectual, todos esses estão dentro dos direitos. E agora fica essa frase aí: todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos citados no Código de Ética do Profissional é considerado infração ética e será punida na forma que a lei determinar. Importância da ética para os graduandos. Bem, para nós graduandos é de muito valor saber que, de alguma maneira, seus direitos e deveres estão registrados e assegurados e que qualquer forma de infração será punida com o amparo da lei. Outro ponto importante que o Código traz para os graduandos é os princípios éticos. Neles, como já foi explicado no começo dessa videoaula, estão dispostos conceitos com o objetivo da profissão, natureza, honradez, entre outros, que ajuda aqueles que estão se formando a se situarem e se encontrarem dentro da profissão que escolheram, formando assim um profissional não apenas competente tecnicamente, mas também consigo mesmo e com todos aqueles que lhe rodeiam. Essa é a principal função do Código de Ética para os graduandos. É muito importante saber que quando você se formar, você está sendo aparado sobre a lei, você tem seus direitos e seus deveres. E outro ponto importante foi aquilo que eu falei, aquela parte do código que guia os profissionais. Impacto nos cursos de engenharia. Para os cursos de engenharia, o impacto é bastante positivo. Por quê? Porque assegura aos cursos um mercado de trabalho leal, bem remunerado e técnico, o que estimula ainda mais o egresso das pessoas na área. O mercado da engenharia está crescendo muito, cada vez mais pessoas estão procurando, e eu acho que o Código de Ética é fundamental para isso, porque todo esse aparato, essas leis que garantem ao profissional uma remuneração justa, e bem, na verdade, uma grande remuneração, uma das mais bem pagas no país. Eu acho que isso garante a engenharia e também estimula os profissionais a entrar nessa área, aumentando ainda mais. A importância para o mercado da engenharia. Bem, agora há pouco nos deveres e nos vetos eu falei que é vetado o profissional abaixar demais os seus honorários. Eu vou explicar agora qual a importância disso, qual a importância do Código de Ética, desses vetos e desses deveres a serem cumpridos.
no mercado de trabalho da engenharia. Na minha opinião, a maior vantagem do Código de Ética Profissional para o mercado da engenharia está na sua o código, ao proibir que um profissional abaixe o valor a receber por um serviço ou produto demasiadamente a ponto de ser desleal e estar abaixo do piso salarial da profissão, garante que o valor do salário da profissão não abaixe. Um exemplo disso é se não houvesse essa proibição, um profissional de uma determinada área iria abaixar seus honorários a um valor desleal. Consequentemente, um outro profissional da mesma área irá ter que diminuir também o seu salário para não perder o mercado e assim poder competir contra o outro profissional que abaixou previamente o salário. Isso geraria uma queda, abaixaria muito, porque se cada vez for baixando mais o salário, isso vai tender a diminuir cada vez mais o salário da profissão.